Se você olha o seu celular a cada 5 minutos sem motivo, tem dificuldade de focar em tarefas simples, desinteresse em atividades monótonas, oscilação de humor e ansiedade, é porque o seu cérebro está totalmente fudido, dopado, viciado em dopamina barata. E eu te entendo porque isso já aconteceu comigo. E o que eu fiz para consertar o meu cérebro foi, primeiro, criar horários de dopamina. Existe uma coisa no nosso cérebro que chama sistema de recompensa, e ele funciona através da liberação de dopamina. A dopamina, você já sabe, é um neurotransmissor que gera a sensação de prazer quando nós fazemos algo que consideramos gratificante. E há um tempo atrás, o detox de dopamina ficou bem famoso aí na internet, que era basicamente a gente cortar totalmente todas as fontes de dopamina barata. No caso, redes sociais, álcool, fast food, videogame e por aí vai. Mas a verdade é que a gente não precisa fazer isso. Os comportamentos hedônicos, os comportamentos que geram recompensa imediata, eles são importantes. O problema é quando a gente só tem esse tipo de comportamento. Porque o que acontece? Quando a liberação de dopamina ela é muito frequente, o nosso cérebro ele vai se acostumando com esse excesso. O cérebro ele se adapta à quantidade de dopamina recebida. E com o tempo, essa adaptação faz com que os estímulos necessários para gerar o mesmo nível de satisfação sejam cada vez maiores. Resumindo, a gente vai criando tolerância como acontece com qualquer outra coisa. E isso prejudica demais o nosso foco, prejudica a nossa capacidade de tomar decisões e aumenta demais a nossa ansiedade. Então, o que eu fiz para simplesmente acabar com isso foi transformar as atividades dopaminérgicas em recompensa. E como que eu faço isso? Para toda tarefa que eu preciso fazer, eu ligo o timer do meu celular. Eu, pessoalmente, gosto de separar em sessões. Uma sessão longa de 40 minutos a 1 hora e uma sessão curta de 15 a 20 minutos. E enquanto o timer tá ligado, eu não encosto no meu celular até ele despertar. E se você usa Apple Watch igual eu, vai despertar no relógio também. Mas até lá é foco total, eu esqueço o mundo e fico ali. Eu falei melhor sobre tudo isso nesse vídeo aqui, vou deixar no card para você assistir depois. E depois de pelo menos 2 sessões de 40 minutos no mínimo, eu me permito uma atividade dopaminérgica por uns 15 minutos. E é 15 minutos marcado no timer também, que é para eu não viajar e ficar ali para sempre. No meu caso, essas atividades dopaminérgicas são vídeos aqui no YouTube. Eu pessoalmente gosto muito de vlogs gringos. Vlog na Suíça, na Noruega, em Nova York, esse tipo de vídeo, eu gosto demais. Fazendo isso, eu reduzi absurdamente o meu tempo de tela, reduziu a minha ansiedade e me deixou muito mais focado. Durante o tempo que o timer do meu celular tá ligado, até ele despertar, eu simplesmente esqueço o mundo e fico ali. De verdade, testa isso e você vai ver o quanto que isso faz diferença. É o timer basicão do celular mesmo. Segundo passo, atividades que exigem paciência. Além dos comportamentos hedônicos, que é o comportamento de buscar recompensa imediata que eu acabei de falar, também existe o comportamento eudaimônico, que é o comportamento de longo prazo, que é a gente abrir mão de uma recompensa imediata para ter uma recompensa muito maior lá na frente. É o comportamento que faz a gente conquistar qualquer coisa na vida. E da mesma forma que o cérebro ele se adapta com o excesso de estímulos, com o excesso de dopamina, fazer atividades mais lentas, como ler, escrever, meditar, jogar xadrez, essas coisas, esse tipo de atividade ajuda a recondicionar o nosso cérebro para buscar recompensas de longo prazo. Esse tipo de atividade fortalece o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pelo nosso autocontrole, pela nossa tomada de decisão. Então, o que eu faço? Eu sempre separo de 40 minutos a 1 hora para ler um livro físico todo dia. E claro que tem dia que é mais corrido, que acontece imprevisto, mas no mínimo mesmo, eu vou ler pelo menos 20 minutinhos. E tudo isso no timer. Todo mundo tem 20, 40 minutos no dia. Esse é o tempo que você fica aí perdendo tempo rolando Reels. Além disso, eu tento escrever por uns 15 minutos. Vou admitir que não é todo dia que eu paro para escrever, mas eu tenho uma consistência bem boa. Mas a meta é eu escrever pelo menos 15 minutinhos todo dia. Eu tenho vários caderninhos desse aqui e isso ajuda demais. Você simplesmente sentar, caneta, papel, para escrever o que está na sua cabeça, não precisa ter algum motivo assim. Escreve o que está na sua cabeça. Isso ajuda demais a você organizar suas ideias. Isso ajuda a gente ter uma linha de raciocínio muito mais constante. E obviamente, como a ideia é justamente desacelerar, é não ter pressa para fazer as coisas, esse tipo de atividade é pra gente dar uma limpada na cabeça mesmo, sem pressa. E outras coisas mais normais do dia a dia, a mesma coisa. Quando eu tô passeando com o Stark, por exemplo, eu não fico com fone de ouvido, eu não fico mexendo em celular. Eu tento ficar ali tranquilo. Tirar aquele tempo para ficar sem estímulo nenhum. Fazendo essas atividades
atividades mais lentas, a nossa necessidade de gratificação instantânea reduz muito, sem falar que a nossa tolerância ao tédio aumenta, ou seja, a gente fica mais paciente. E fica mesmo, tá? Porque eu, por exemplo, sou um baita exemplo de impaciência e esse tipo de coisa realmente faz a gente ficar mais paciente. Até pra você que não é. E pra quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, o que eu recomendo demais, tem um livro que eu recomendo pra todo mundo ler, um livro excelente. Ele chama Comporte-se, do Sapolsky. Ele explica isso e muito mais no detalhe. Vou deixar o link pra ele com desconto aqui embaixo na descrição. Terceiro passo, exercícios e sono de qualidade. Sabe aquela sensação de cansaço constante, aquele peso mental? Pois é, se expor a muitos estímulos cria na gente uma sensação de atraso. Sabe quando você vê essa molecada de internet esbanjando milhões de faturamento, relógios, carros, viagens e os caralhos? Isso somado aos vídeos infinitos, stories, posts de Twitter, notícias a todo momento, faz com que o nosso estado de alerta vai lá pra cima. E se colocar na conta a quantidade de café que você toma durante o dia, então, é só fechar o caixão. Porque o que acontece? Esse estado de alerta alto, somado à quantidade de cafeína no organismo, aumenta muito os níveis de adrenalina e cortisol no nosso corpo. E isso dificulta demais o relaxamento necessário pra gente dormir. Ou seja, prejudica o nosso sono. E é por isso que chega na hora de dormir, você tá cansado, mas não tá com sono. Aí o que você faz? Você vai ligar uma série pra tentar dormir. Mas mesmo conseguindo dormir, no dia seguinte você acorda cansado. E por que isso? Porque embora você tenha dormido, você não teve um sono de qualidade. É o sono profundo que recupera o nosso cérebro, que equilibra o nosso sistema de recompensa. E quando nós não temos as horas necessárias de sono profundo, que é o sono que recupera, o nosso ciclo natural de sono é muito prejudicado e isso é cumulativo. Então, se durante uma semana você perdeu 1 hora de sono todo dia, no final da semana você tá com 7 horas atrasada e isso vai te destruir. É por isso que você chega no final de semana e você tá igual um zumbi. E aí que entra o benefício dos exercícios físicos, porque eles liberam hormônios como endorfina e serotonina, que ajudam no relaxamento do nosso corpo e reduzem o nosso estresse. Então o que eu faço é manter a minha rotina de exercícios, que é inegociável, e eu sempre tive isso. A mudança que eu fiz foi na parte da noite que eu comecei a fazer uma higiene do sono. E que não é nada demais não, tá? É bem simples na real. Basicamente, eu só comecei a usar luzes amarelas depois das 6 horas da noite e eu tento manter o apartamento o mais escuro possível. Só na cozinha, que não tem muito o que fazer, a minha luz da cozinha é uma luz branca e não tem como ficar no escuro na cozinha. Fazer isso, assim como se expor à luz natural de manhã bem cedo, ajuda a regular o nosso ciclo circadiano. E realmente isso tem ajudado demais, porque embora eu sempre tenha tido a minha rotina de exercícios, o meu sono sempre foi uma merda. Porque além de dormir muito tarde, eu ainda tenho um agravante, porque eu tenho sinusite e rinite. E é impressionante como que essa rotina de sono, que é uma coisa que ninguém dá muita atenção, o quanto que isso faz bem. E não é nada mais do que manter a casa mais escura e reduzir o tempo de tela. E de verdade, isso daqui foi uma das coisas que eu mais vi resultado. E é por isso que hoje eu falo sem nenhuma dúvida que dormir bem é o melhor hábito angular que existe. Porque dormir bem melhora absolutamente tudo na sua vida. Dormir bem literalmente cura o nosso cérebro. E isso tem me feito tão bem que o quarto passo também é nessa linha, que é não fazer nada. Pensa aí, qual foi a última vez que você ficou sem fazer absolutamente nada? E é sem fazer nada mesmo, não é procrastinando, não é mexendo em celular, não é assistindo vídeo. É fazer nada mesmo, é você sentado só existindo. E uma coisa que eu tenho feito que tem sido muito bom é no final do dia eu simplesmente sentar aqui ou no meu quarto e ligar um lo-fi ou um jazz para eu ouvir. Fazendo nada, só sentado ali, ouvindo, tentando abaixar minha frequência por uns 10, 15 minutinhos. Só isso. Fazer isso abaixa a nossa frequência e já começa a avisar para o nosso corpo que a gente tem que começar a desacelerar. Eu tenho uma playlist aqui no YouTube mesmo com vários vídeos desse, mas eu pessoalmente não recomendo que você assista pelo YouTube. Eu recomendo que você escolha os que você mais gosta e baixe eles. Porque o que acontece aqui no YouTube? Se você não tem o YouTube Premium, o que a grande maioria das pessoas acaba não tendo, você vai ter os anúncios e isso por si só já atrapalha, já distrai. E mesmo que você tenha, só de você estar no YouTube, você ter a aba ali de recomendados, isso já pode tirar a sua atenção. Você pode clicar em algum outro vídeo que tenha te chamado a atenção e aí é um buraco negro. E é por isso que eu recomendo baixar os que você mais gosta e quando você sentar para ouvir, você coloca o que você baixou e não tem nenhum ruído. Foi seguindo esses 4 passos que eu consegui consertar o meu cérebro, mesmo tendo TDAH. Então se funcionou para mim, vai funcionar
funcionar pra você. Mas Arthur, eu não tenho tempo pra isso, minha rotina é muito corrida e blá blá blá. Cara, será mesmo? Dá uma olhada aí no seu consumo diário de celular. Quanto tempo você passa no Instagram, no TikTok, no YouTube? Dá uma olhada aí e pensa nisso. Será que você não tem tempo? E eu vou deixar aqui pra você assistir um vídeo que eu gravei mostrando como que eu gerencio todos os meus múltiplos interesses. E no mais, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.